Hoje a gente vai falar sobre a série Adolescência, da Netflix. Você deve estar já um pouco cansado de ouvir todo mundo dando opinião para lá e para cá, médico, psicólogo, mãe. E eu queria muito falar sobre, porque eu acho que a gente fica querendo, né, dar nossa opinião também É e que o que eu vejo assim. ajudar na reflexão. E o que eu vejo assim, essa série foi justamente feita para isso, para gerar um debate, Eu também né? acho. E tanto pelo tema, né, que precisa, né, desse debate em todos os níveis. Eu penso Com certeza. família, profissionais, educação, saúde, assim, em geral. Então eu acho que esse debate está acontecendo, né? Pelo que a gente vê, né? E a gente queria E é também. muito bom. É, É muito bom é que ele muito esteja bom, né? acontecendo. Exatamente. Então a gente também sentiu essa vontade, né? Já que a gente está falando de vários temas, de vir aqui expressar opinião como mãe, né? E a minha opinião como profissional, né? Então a gente Sim. vai abordar aí O algumas que você questões. achou da série? Assim, como um todo, resumidamente, o que você achou? Resumidamente, assim, eu penso que realmente é um tema muito válido e persistente de hoje, assim. E um alerta principalmente para os pais. Assim, tudo bem que a gente não deve culpar 100% os pais, né? Porque o Por ambiente tudo, né? porque tem fatores genéticos, né? Fatores ambientais, características da personalidade também. Sim. Mas mesmo assim, eu tenho um olhar muito para a questão dos pais ali, da questão de achar que não poderiam ter visto o que ele fazia na internet, no computador, Isso no ficou celular. claro no final, né? É. Você via que a gente achava que não, que estava tudo bem, E que não era aí, nada e aí demais. eu vejo um problema que os pais, né, de adolescentes acham que por já serem grandes, né, que adolescente tem alguns que têm tamanho, né, que são grandes, né, e acham que por já ser grande, por já ser adolescente, já tem maturidade para entender as coisas. E não, o adolescente não tem, o cérebro ainda está desenvolvendo, são outras questões que o adolescente precisa de limite, ele precisa do não, e não existe essa de, eu vou invadir a privacidade do meu filho. Não, você tem que ter o controle do telefone, você tem que ter o controle do computador, tem que monitorar o que está pesquisando, que rede social que usa, com quem fala, que grupo está participando, o que está fazendo. E até eu vi um conteúdo de ele é um educador também, ele fez com o filho dele, né? E o filho dele tem 13 anos. E o menino mesmo falou: os pais acham que o perigo está em o filho andar na rua, mas o perigo está na internet. O pai acha que o perigo tá em o teu filho sair pra ir no shopping, né, com os amigos. Não, o perigo tá aqui, gente. Porque no shopping tu pode junto ficar em algum lugar observando de longe, né? Mas aqui na internet tu não tem controle, né? Tem maneiras de você ter Não, tem, controle, né? eu Mas digo, se você não tá ali junto com o e seu filho, você outra, não sabe o que ele tá e fazendo. outro, caiu na internet, caiu na rede, já era, né? Tu não, É. aí não tem mais o controle, né? Ainda tem hacker, né? Ainda tem hacker. Então, os pais precisam sim estar de olho no telefone. E outra, o celular hoje, ele tá muito moderno, né? Sim. Tem ali controle de paz, controle disso, controle daquilo. Então, tem que fazer isso. Tem que fazer. Uma coisa que me chamou muita atenção na série foi que eu gostei também do tema estar sendo abordado, né? Sim. Mas, como eu sou uma pessoa que eu sou curiosa, eu gosto do detalhe, eu achei que faltou muita coisa, muito contexto, sim. sabe? Porque assim, você jogar um problema e falar, você aí, telespectador, você cria o contexto e falem sobre isso, me deem audiência pra gente ganhar Porque visualização e também ganhar tudo gera fama. em torno disso também, né? Aí eu achei um pouco irresponsável isso. Sim. Por quê? Eu acho que quando você dá o contexto, você explica que teve sim negligência por parte dos pais, isso ficou claro lá na Sim. série, beleza. Sim. Mas o que não ficou claro foi o comportamento do menino, né? Por que ele estava agindo daquela forma? Quando ele ficou ali com a psicóloga, ficou super evidente que aquele menino tinha alguma questão.
Porque nenhuma criança tem rompante daquele jeito. Depois eu até vi umas análises de profissionais de saúde falando, né? Psicólogo, pediatra, médico, falando, cara, muito provavelmente aquele menino tinha um transtorno. Com certeza. E isso precisa ser falado, gente. Porque se você joga tudo na conta do pai e da mãe, né, não é justo também, entendeu? Porque se a criança ela já tem uma inclinação, né, para ter um comportamento um pouco mais violento, um comportamento de psicopata mesmo, também, exatamente. De não ter empatia, de não sentir as coisas como uma pessoa comum sente. Então você tem que levar isso em consideração. Então eu achei que faltou uma análise de fatores ali genéticos, né? Ou a questão de possíveis transtornos do menino. Achei que faltou isso. Sim, isso eu concordo. Eu senti também, até na parte, quando aparece ele com a psicóloga, eu achei que ia desenrolar mais. Eu falei, puxa, alguém que agora vai falar que esse menino tem um problema. Eu achei que ia desenrolar mais, porque por conta do comportamento dele, por conta do que ele fala, do que o pai fazia, né? De algumas atitudes do pai, né? Daí, só que a gente não visualiza aquele comportamento do pai na série. E outra coisa, isso também. Eu achei, como eu falei, o contexto. Faltou contexto. Faltou contexto familiar. Com certeza. Embora a gente perceba que no final, né, que tenha um remorso ali dos pais, a gente podia ter feito coisas diferentes, formas diferentes e tal, beleza? Faltou o quê? Como era, eu achei assim, que eles podiam ter feito flashes do passado, de momentos em que o menino talvez estivesse aprendendo com atitudes violentas do pai, né? Que o pai era violento, isso a gente entendeu, e a mãe era extremamente submissa. Então, em casa, ele tinha esse modelo. Mulher submissa, homem dominante. Isso não adianta. O homem, ele vai... vai pegar ele vai entender, né, que aquilo ali é a norma. Exatamente. E que o certo é, o cara fala com a mulher do jeito que ele quer. Ele vai reproduzir isso lá, né, onde ele convive, submete a mulher àquilo que ele quer, às vontades dele. E não que o pai fosse uma pessoa horrorosa, mas ele tinha realmente esse outro lado, né? Deu a entender isso, né? Parecia que era uma família assim. O cara tinha um certo amor ali pelos filhos, tanto a mãe quanto o pai. Mas, gente, toda família tem problemas, e, enfim, algumas mais, outras menos, mas todas têm. A questão deles ali claramente era: o pai e a mãe não avaliavam direito o que ele fazia na internet, não viam, deixavam ele pra lá. Era zero acompanhamento, pelo que a gente viu. O pai ensinou como um homem deve ser, através dos próprios exemplos. Talvez o pai também tivesse alguma questão, tanto de criação quanto genética, predisposição. É porque é um ciclo, assim. Né? O problema é que é um ciclo, né? O pai era assim porque foi criado assim. Daí Provavelmente, Aí... E isso eu achei que seria legal a série abordar também. Essa questão de... histórica, né? Histórica. Talvez. Mas aí não dava pra fazer isso em 4 episódios. Não dava. Não dá. Vamos aumentar esse budget na Netflix, porque ficou faltando uma história aí. E essa questão, né, eu sempre gosto de falar sobre isso, da questão do exemplo, né? Por mais que talvez o pai, ali, em algum momento, ele quisesse ensinar algo diferente, né? Não sei, passar algum ensinamento, mas se a postura dele não condizia com o que ele fala, não falava, né? Já era. E o adolescente é muito disso. Se tu fala... Não, bom, a criança, né, desde sempre. Mas essa fase da adolescência, se tu fala, mas tu não faz, não serve. Não adianta. Não serve, porque tu não é exemplo, tu tem que ser exemplo. Uma outra coisa que me chocou profundamente, eu acho que eles fizeram isso de propósito, foi a escola. O ambiente escolar. Gente, parecia uma selva, né? Aquelas crianças gritando e se tratando mal e respondendo à diretora como se fosse nada. A diretora super, né, também boboca ali, tipo, não tinha, parece que não conseguia se impor diante dos alunos, parece que não sabia o que estava acontecendo na escola, não tinha controle da situação. Não tem. Aquilo me deu um nervoso, aquela mulher ali com aquela cara de boba. Não tem, e eu vejo essa parte e todos os pontos da série, né? É tudo um reflexo de como está a escola também. Professor, diretor, orientador, ninguém mais consegue, tá difícil ter o controle dos adolescentes por conta disso. É uma bola de neve. Isso que eu ia falar. É uma bola de neve.
né, infelizmente, né, voltando para casa, né, os pais tá lá, os pais não dão mais conta, não consegue mais. O que acontece? Aonde que o aluno tá? Aonde que o adolescente tá? Tá na escola. Onde é que ele vai refletir? Na escola, nas suas relações, né, de amizade, de namoro. E, gente, assim, eu tenho colegas, né, amigas que trabalham em escola de ensino médio, escola adolescente, e elas falam que ele tá demais, assim, tá horrível. Não tem respeito, não tem limite, tudo acham ruim, né? Tipo, não tem responsabilidade. Então, refletiu realmente como tá, né? E eu vejo, assim, como mãe, é uma coisa que me toca profundamente isso, porque os pais têm que trabalhar, certo? Não tem como, todo mundo tem que Sim. trabalhar. Ninguém nasceu rico aqui. É. Então, eu tenho que trabalhar, meu marido tem que trabalhar. Elas vão para onde? Pra escola. Para a escola. Devo delegar à escola a educação das minhas filhas? Não, absolutamente. Então, enquanto eu estou com elas, eu preciso educar as minhas filhas. Eu consigo fazer isso? Sim. Tenho um emprego que me propicia isso. Sim. Eu tenho tempo para gastar com elas. Uhum. Trabalho horas humanas, né? Eu não Sim. trabalho 500 horas por 500 horas por dia. dia. Meu marido também não. Então, assim, a gente tá com elas, a gente tá cansado, óbvio. Sim. Mas a gente tem tempo para se dedicar Aham. em um tempo de qualidade. Sim. Isso eu garanto. Tem um dia ou outro que a gente tá ali acabado mesmo, Uhum. mas mesmo nesses dias a gente não joga a toalha, porque a Sim. gente sabe que qualquer oportunidade que a gente tem de jogar a toalha vai influenciar Lá na no nosso frente. dia de amanhã, que pode Exatamente. ser ainda pior É que eu ia se a falar. gente deixar pra lá, né? Aham. Então, assim, tá cansado, tá acabado? Cara, você escolheu ter um filho, É. então banque isso, É. sabe? Nossa, E cuida eu ia disso, falar porque isso. amanhã só vai piorar pro teu lado, É. entendeu? Quanto mais você deixa o teu filho achando que ele tem controle de você, da sua Aham. casa, do seu dinheiro Aham. e do computador e do Aham. celular, cara, daqui a pouco você vê, você perdeu o teu filho, né? Perdeu. E não é fácil, porque você pode ter controle, você pode educar, e ainda assim o teu filho E pode ainda ter um transtorno. tu não tem uma garantia, Tu pode ter um psicopata na tua Aham. casa e você não tem controle Não tem nenhum controle. sobre isso, sabe? A única coisa que talvez você possa vir a fazer é perceber que teu filho é diferente, E buscar encaminhar uma ele para um ajuda. atendimento, um auxílio médico, psicológico, mas até isso eu acho que requer um pouco de conhecimento dos pais. E eu ia falar, Sensibilidade, conhecimento e presença, né? isso, mas só consegue ter essa percepção os pais que estão ali olhando para seus filhos. Tem que estar Só junto, não consegue. adianta. E o que tu falou é muito, muito importante, muito válido, que daí eu vejo que faltou da série também, né? A questão da infância, né? Porque o adolescente também, ele não chega na adolescência dessa forma, porque virou adolescente. A adolescência é um reflexo lá da infância. Ah, com certeza. Lá da infância. Não é do nada que a criança vira um bicho. Não é do nada. E aí a criança passou a infância toda num ambiente ali, um ambiente brabo, um ambiente difícil, uma criação assim, criança sem limite, presenciando talvez algumas coisas, né, não boas, né? E aí o que vai acontecer na adolescência? É um reflexo, Mas agora, como tu falou, se esforçou ali, né? Teve uma infância ali, ok, tranquila. Só que daí chegar na adolescência, ela vai para um novo ambiente, né? Com novas relações. E aí os pais não conseguem garantir que aquele filho também vá andar conforme ainda tu quer, né? Até certo ponto tu tem controle da Porque tem tua um pouco criança, mais de liberdade, né? Agora adolescência não. Adolescente tá ali com a personalidade formada, né? Ainda sofrendo influências do ambiente. Então, não tem uma garantia. Os pais não têm garantia. Mas é como tu disse, tu ainda consegue, se tu é um pai presente, uma mãe presente, ainda consegue perceber se talvez tenha uma tendência, se está desenvolvendo, se tem algum transtorno. E aí tu consegue o quê? Buscar uma ajuda e reduzir danos, né? Reduzir prejuízos. Mas só consegue ter isso o pai e a mãe que estão ali presentes. E fala de presença, não fala de tu ficar um dia todo com o teu filho.
Porque tu pode ficar o dia todo com teu filho e tu não tá presente. Exatamente. Né? Passar o dia inteiro Passar- vendo televisão junto com ele, não ter uma conversa. É muito mais válido tu ficar meia hora com o teu filho sentado conversando do que o dia todo junto com ele, mas sem a presença. Sem contato, Mesma sem coisa diálogo. criança pequena. Ah, eu cuido do meu filho o dia todo, não sei o que, eu fico com ele sou presente. Não, às vezes isso não é. Mais válido tu ficar 5 minutos, 10 minutos ali 100% presente brincando do que horas ali a criança brincando e tu, sei lá, né, faz outra coisa. Pois é. Uma outra coisa também que eu percebi, né? Ele tinha uma autoestima baixíssima, né, o menino. E isso é muito... É uma porta aberta para você ser influenciado, né? Porque a criança com uma autoestima... Imagina, todo adolescente quer pertencer a alguma coisa. Exatamente. Então, assim, se ele teve ali uma deficiência em casa, ele vai buscar em algum lugar essa aceitação, né? E ele foi no lugar errado. Como é que ele chegou nesse lugar errado, né? O que levou ele para esse lugar errado? Isso, eu senti falta desse caminho. Mas sabe que... Onde começou a falha ali do desenvolvimento da autoestima dele, né? E para onde que isso foi levando ele até culminar naquilo. Eu achei que já começou naquilo ali, né? No problema. Já começou no problema. Mas eu acho que acontece, né? Um exemplo. A gente quer emagrecer. A gente vai consumir conteúdos de alimentação saudável, atividade física, e o algoritmo vai nos entregar esse tipo de conteúdo. Sim. Ele ali, né? Falando assim do que a gente viu, né? Autoestima baixa, né? O sentimento de pertencer a algum lugar, arará, vai buscar conteúdos que abordam isso. O que vai acontecer? O algoritmo vai entregar cada vez mais. E aí aparece esse tipo de conteúdo, esse grupo, essas pessoas que vai lá e, né, fisgou, ele vai participar do grupo também. E aí vira aquela coisa toda, né? Esses grupos de ódio, eles focam nessas pessoas que estão muito suscetíveis E o próprio algoritmo, ele funciona dessa forma. A influência negativa, né? Ele funciona dessa forma. É por isso que eu digo, né, a questão de ter um pouquinho mais de entendimento, de conhecimento e de fiscalização mesmo, porque o algoritmo, ele não tá ali para fazer coisa boa. Não tá ali, o algoritmo tá para te deixar preso ali e a tendência é entregar coisas nocivas, né? E o adolescente não tem maturidade. E o adolescente não tem maturidade para saber que pra é certo filtrar, e errado, pra exatamente. filtrar, não tem capacidade, gente, não tem capacidade, não tem. Mas assim, ó, busca conhecimento, busca entendimento, busca saber como é que funciona, como é que é, e não tenham medo de serem pais e mães. Vocês, né, que são pai e mãe, vocês é que estão ali no comando, vocês estão formando uma criança, um adolescente, que depois as consequências também vêm para os pais, né? O que eu sinto disso, Kelly, até como mãe, assim, eu acho que a gente fica com medo de reproduzir coisas negativas que a gente viveu, sabe? Sim. E aí, a gente fica tentando encontrar uma forma de não ser permissivo, Sim. mas de também ser um pouco mais light em algumas coisas. E hoje se fala muito de educação positiva, né? E aí, a gente quer falar sobre isso, né? Mas eu não tô discordando de você. Sim. De jeito nenhum. Eu tô colocando um outro ponto de vista que eu acho que muita gente deve sentir. Eu não passei por isso, mas muita gente apanha na infância. Sofre traumas, assim, consideráveis. E aí, quando vai criar os filhos, tem dois caminhos. Ou reproduzir exatamente o que viveu, ou pensar assim, não, eu não quero criar o meu filho desse jeito. E aí acaba sendo permissivo demais. Daí que tá o erro, né? Mas pra pessoa, é aquilo, a criança o adulto, né, que viveu um trauma, que viveu uma experiência difícil, ele não tá imune. Esse papo é muito complexo. Eu queria, assim, já falar de antemão que a gente... Antemão não é tarde demais, a gente já falou dessa. Mas esse vídeo não foi pra julgar pai, não foi pra julgar ninguém. Não, a jamais. gente tá colocando que tem coisas que não são discutidas em 30 minutos de conversa. Tem muitas camadas. Eu acho que o que eu senti falta justamente foi, já que é um tema tão complexo, que pelo menos a gente tivesse um pouco mais de informação para entender, né? Mas assim, a verdade
acho que a gente tem que estar sempre falando sobre isso, sempre falando sobre educação, sempre nunca desistir dos nossos filhos. Não desistam dos filhos, por Eu favor. acho que a gente tem um papel importantíssimo na educação deles, não só na educação, mas na percepção do sofrimento que eles podem vir a estar vivendo, né? Calados, porque às vezes o jovem não tem uma coisa de compartilhar, de estar vulnerável. Outro detalhe, né? Nunca se esquecer que nós, né, os pais, a gente já foi adolescente e a gente sabe o quanto era difícil, quanto foi difícil ouvir um não, como parecia ser o fim do mundo. Então, quando tem vontade assim de, né, mandar, largar a estribeira, jogar a toalha, olhar assim, não, isso vai passar, já estive nesse lugar, eu sei o que é preciso, né, de acolhimento. Claro que alguns pais o que eu gostaria que tivessem feito a palavra comigo, é essa. Para eu... Se não fosse, né, se o pai não recebeu isso na adolescência, olhar e como que eu queria ter sido, né? Como que eu queria que fosse comigo? Então eu vou fazer com meu filho. E ainda que esteja errado, eu acho que a gente vai estar errando mesmo. Não, isso dia, aí errar Todo sempre. Dia a gente erra. Errar sempre. O importante é buscar estar próximo, buscar tratar com respeito, né? E não perder esses momentos de educar a criança, de guiar, de dizer que o comportamento está errado, que podia estar melhor, né? E é isso, e pedir ajuda quando for necessário. Tem alguma coisa estranha com seu filho? Você está achando que tem alguma coisa estranha? Provavelmente é porque tem. Ainda que não tenha, pelo menos você foi lá e pediu ajuda e perguntou, né? E essa questão do recurso é muito complicado porque realmente a gente volta para o problema social. Diante do cenário que a gente tem, de pessoas com poucos recursos financeiros, né? É difícil pedir ajuda, gente, para tudo. Você vai, às vezes, dependendo do governo, você demora anos para conseguir um negócio de graça. Então, nada disso é fácil. Nada disso que a gente está falando aqui é fácil. Tem pessoas com um pouco mais de privilégio, um pouco mais de acesso. E essa discussão provavelmente é para essas pessoas. Mas a gente também tem que fazer essa discussão, chegar para as pessoas que têm menos conhecimento para que elas possam se questionar. É que se não chegar, elas também não vão ter acesso. Interessante isso, exatamente. Senão ninguém vai ter acesso nunca e a gente vai ficar ali estacionado, né? Isso vai ficar se repetindo. Exatamente. Bom, obrigada pela discussão, sempre, adoro conversar. Eu e a Kelly, a gente conversa muito sobre essas coisas polêmicas e a gente quer trazer até um pouco mais sobre esses temas para cá. Que a gente acha super, super válido. Super válido. E a gente espera que vocês tenham gostado também. Se inscrevam no nosso canal, se você gostou. E se você não gostou, dá mais uma chance pra gente. Assiste de novo. Assiste outro vídeo. A gente tem um monte de vídeo aí sobre amamentação, sobre como a gente se conheceu, contextos aí, como funciona ser babá aqui no Reino Unido. Eu tenho certeza que alguma coisa vai te interessar. Então assiste, se inscreve, deixa o like aqui no nosso vídeo e até o próximo. Até o próximo vídeo. Tchau.